Olá, pessoal, aqui é a doutora Solange e hoje a gente vai para mais uma aula de discussão de questões na área da ginecologia, tá? O tema da nossa aula de hoje é sobre vulvovaginite, tá? É um tema bem amplo, que a gente tem bastante conteúdo, né? Algo bem que acaba acontecendo bastante na prática clínica diária, então é importante ter um bom raciocínio clínico sobre isso e as questões de residência também gostam de cobrar. Mas a gente vai revendo questão por questão e nelas a gente vai pincelando alguns assuntos específicos, tá? Então vamos já logo para a nossa primeira questão. A nossa primeira questão é a questão da UERN, lá de 2017, e diz assim: as vulvovaginites são afecções comuns do trato genital. Sobre sua investigação diagnóstica, assinale a alternativa incorreta, tá? Então, bastante atenção aí que a questão que é a alternativa incorreta, tá? Vamos lendo uma por uma. Letra A. Num quadro clínico de corrimento vaginal brumoso e prodígio genital, o exame direto microscópio do conteúdo vaginal, onde visualizamos hifas e blastoconoides, nos permite concluir que o diagnóstico de candidíase. Essa alternativa é verdadeira, tá? A candidíase é uma vaginite caracterizada por uma queixa que a paciente vai trazer muitas vezes de coceira em região vulvar, de uma secreção vaginal mais esbranquiçada, grumosa, ou até alguns sintomas mais específicos, como uma disúria terminal, né, uma ardência mais ali na região vulvar após a micção. A candidíase é caracterizada por ter um pH vaginal mais ácido, tá? Então, menor do que 4,5. E se a gente for fazer um exame a fresco do conteúdo vaginal de uma paciente com candidíase, a gente vai visualizar as hifas ou as pseudohifas no microscópio, tá? Então, a alternativa A é correta e não responde a questão. Lembrando que a gente está procurando a incorreta, tá? Letra B. No exame microscópio direto, ao encontrarmos células epiteliais com aspecto polvilhado, podemos suspeitar de vaginose causada, por exemplo, pela Gardnerella vaginalis. Verdadeiro também essa alternativa. Então, vamos relembrar um pouquinho. A vaginose bacteriana é também um tipo de vaginite que é caracterizado por um desequilíbrio na microbiota vaginal. Então, a gente precisa lembrar que a gente tem vários fungos, lactobacilos, né, bactérias que fazem parte da microbiota vaginal. A gente já tem hoje vários estudos mostrando que existem vários tipos de microbiota. E se a gente tiver algum desequilíbrio nesse meio, a gente pode ter uma vaginose bacteriana. A vaginose bacteriana é uma infecção polimicrobiana, tá? Então, existem várias bactérias que vão contribuir para a formação da vaginose. Entre essas, a mais comum e prevalente é a Gardnerella vaginalis, mas não é a única que forma a vaginose, tá? O critério para a gente diagnosticar uma vaginose bacteriana é clínico, tá? Existem os chamados critérios de Ansel, que a gente precisa ter pelo menos 3 dos seguintes 4, tá? Então, um pH um pouco mais básico, então um pH maior de 4,5, a queixa daquele corrimento mais esbranquiçado, acinzentado, fluido e homogêneo, tá? Ter o teste das aminas positivos. Então, vou relembrar aqui o que é o teste das aminas. É quando a gente pega um pouquinho da secreção vaginal e coloca um CoH, tá? Que vai ter uma reação. Se essa reação tiver um odor muito forte, a gente diz que é um teste de aminas positivo, então porque reagiu liberou aminas, também chamado de teste de Whiff. E a gente também tem outro critério que é a presença das chamadas Q-cells ou células em alvo na microscopia. Tendo pelo menos 3 desses 4, fecha o diagnóstico para vaginose bacteriana, tá? Assim como a gente tem uns critérios chamados critérios de Nugent, que são critérios mais específicos para a vaginose bacteriana, em que a gente precisa de uma coloração de grã naquela secreção vaginal, para quando a gente for olhar no microscópio. Isso vai dar uma série de pontuações para dizer se é mais favorável de ser no diagnóstico de vaginose bacteriana ou não. Falando um pouquinho mais especificamente sobre o critério de visualizar Q-cells na microscopia, tá? Então, se a gente pegar um exame a fresco, e a gente visualizar as famosas células em alvo, Clus-cells, a gente vai ver isso que a questão descreve pra gente, que é o aspecto polvilhado, né, causado ali pela Gardnerella em cima de células epiteliais, ou seja, como se estivessem todas no alvo ali na célula epitelial. E isso é característico de vaginose bacteriana, tá? Lembrando que a vaginose bacteriana, a gente pode fazer tanto com tratamento via oral, tanto um tratamento via vaginal, como metronidazol, por exemplo. Lembrando que a dose, quando a gente faz
via oral é metronidazol 500 miligramas, ou seja, são 2 comprimidos de 250 a cada 12 horas por 7 dias, ou a gente também pode fazer a geleia vaginal de metronidazol por 7 noites, tá? E bem importante, né, a gente já falou disso, mas vamos relembrar que quando a gente faz uso de metronidazol, de orientar o paciente não usar bebida alcoólica junto pelo risco do efeito antabólico, tá? Então, a letra B é verdadeira, então também não responde a questão. A letra C. Na avaliação do conteúdo vaginal, a vaginose é marcada pela ausência de bacilos médios gram-positivos, lactobacilos, presença de cocos gram variados, as Gardnerelas, e bacilos curvos gram-negativos e variados. Verdadeiro. Então, como a gente já falou um pouquinho ali acima, se a gente for fazer o diagnóstico, os chamados critérios de Nugent, a gente precisa fazer uma colação de gram naquela secreção vaginal na lâmina. E a gente vai ver uma lâmina em que a gente pode ter, então, essas famosas células em alvo, que são esses cocos grandes, né, variados, que é a Gardnerella, que vai estar polvilhando ali as células epiteliais. A gente vê quase nada ou muito pouco, digamos assim, de lactobacilos, tá? Que são esses bacilos gram-positivos, que é bem característico de uma flora vaginal de vaginose, tá? Assim como pode ser esses bacilos curvos, gram-negativos e variados. Então, isso é bem característico de uma lâmina em gram, característica de vaginose bacteriana. Então, a letra C é verdadeira também. Então, não responde a questão. E letra D, independente do quadro clínico, o gram do conteúdo vaginal permite diagnosticar vaginose citolítica quando é encontrado núcleos desnudos, restos de citoplasma, grande população de bacilos médios gram-positivos e poucas células inflamatórias. Errado, tá? Essa alternativa está errada porque o diagnóstico da vaginose citolítica sempre vai incluir exames complementares, tá? Então, ali quando a frase começa dizendo independente do quadro clínico, já começou errado, né? Então, a gente vai ter um quadro clínico que vai sugerir uma vaginose citolítica. A vaginose citolítica, às vezes, demora-se para chegar a um diagnóstico dela, porque muitas vezes pode ser confundido com uma candidíase, a paciente pode ter uma queixa mais ali de prurido, e quando a gente for fazer uma análise microscópica dessa secreção vaginal, a gente vê essa citólise, né? Então, daí que vem o nome da vaginose citolítica, em que tem a lise ali dos núcleos, né? Então, por isso que a gente, das células epiteliais, por isso que a gente tem ali o resto de citoplasma que a gente vê na lâmina e uma grande população de lactobacilos, tá? Mas a alternativa ali é afirmar, independente do quadro clínico, a gente acaba vendo que ela está errada, tá? Sendo assim, a letra D é a resposta correta dessa questão, porque ela buscava a alternativa errada. É uma questão um pouquinho mais complexa, que exige vários conhecimentos ali do candidato, mas a gente também consegue fazendo por exclusão, tá? Então, vamos para a nossa próxima questão. A próxima questão é uma questão de 2020, que diz assim: sobre o tratamento de vulvovaginite na gestação é correto. Letra A. Para candidíase sintomática, dar-se preferência ao uso de azólicos orais em comparação aos imidazólicos tópicos. Errado, tá? Quando a gente fala de tratamento de candidíase fora da gestação, da paciente não estar grávida, a gente tem a mesma eficácia para o tratamento via oral com azole como o tratamento tópico, tá? Já quando a gente fala na gestação, aí sim a gente tem contraindicação de usar um azólico via oral e a gente só vai poder usar a via tópica, tá? Então, é bem importante. Essa alternativa A era para relembrar o candidato disso. Na gestação, a gente não pode fazer fluconazol via oral, a gente vai fazer um miconazol, a gente vai fazer uma nistatina tópica, por exemplo, mas a gente não pode fazer um azólico via oral, tá? Letra B. Para a triacomoníase, o sequinidazol ou tinidazol, 2 gramas via oral, dose única, são considerados de primeira escolha. Errado. Vamos lembrar um pouquinho da tricomonia. A tricomoníase também é uma vulvovaginite, mas ela, diferente da vaginose bacteriana e da candidíase, é considerada uma infecção sexualmente transmissível. É causada pelo protozoário flagelado Trichomonas, tá? E a sua transmissão pode ser de forma sexual. Ele vai fazer um corrimento mais amarelado, às vezes até esverdeado,
bolhoso, em que a paciente pode queixar de uma sensação de queimação, de ardor vaginal, também pode ter até queixa de disúria, de dispareunia, tá? E quando a gente for examinar essa paciente, além da gente ver essa secreção vaginal mais amarelada, esverdeada, bolhosa, a gente vai ver uma vagina, um colo mais hiperemiado, a famosa também colpite, ou colo tigroide, se a gente for fazer um teste com Lugol. Então, fica aquele colo todo pintadinho, tá? Isso é bem característico da tricomaníase. A primeira escolha para a gente tratar a tricomaníase é o metronidazol, tá? E preferencialmente fazer o metronidazol 2 gramas via oral dose única, tá? E como se trata de uma infecção sexualmente transmissível, além da gente tratar a paciente, tem indicação da gente tratar o parceiro, tá? Então, lembrança aqui, primeira escolha para tricomaníase é metronidazol, é uma IST e a gente precisa tratar o parceiro, tá? Próxima letra. Letra C. Segundo o CDC, o metronidazol pode ser administrado com segurança na gestação, pois é categoria B pelo FDA. Verdadeiro, tá? Então, se a gente tem uma gestante com uma tricomaníase, por exemplo, o tratamento de primeira escolha será o metronidazol. Então, a gente pode usar o metronidazol com segurança ali na gestação. A letra C está verdadeira e acaba respondendo a nossa questão. Mas vamos dar uma olhada nas outras para a gente conseguir relembrando esse tema também. Letra D. Mulheres com alto risco para parto prematuro devem realizar testes de rotina para a pesquisa de vaginose bacteriana, tricomoníase e candidíase. Errado, a gente não tem protocolo que coloque de rastreio de rotina tanto a vaginose, tricomoníase ou candidíase em todas as gestantes, tá? Eles sim podem aumentar a chance de um trabalho de parto prematuro, mas não existe em protocolo nenhum a gente fazer esse rastreio de rotina, tá? O que existe sim, até de própria recomendação do Ministério da Saúde, é de fazer de pesquisa de PCR para clamídia, de material cervical, pelo menos durante uma vez ali na gestação, assim como anualmente na população geral, tá? Já que é uma IST, tá? Então, a letra D tá errado, porque não existe esse teste de rotina. E letra E, os casos sintomáticos de vaginose bacterianos podem ser tratados com metronidazol via oral ou geleia vaginal e o tratamento parceiro é recomendado. Atualmente não existe nenhum protocolo formal para a gente recomendar o tratamento do parceiro na vaginose bacteriana, tá? A gente sabe que pode existir uma via de transmissão sexual, existem vários artigos que trazem isso para a gente, mas não tem nenhum protocolo firme em relação ao tratamento conjunto do parceiro, então letra E errado também. Sendo assim, ficou como a letra certa dessa questão, a letra C. Próxima questão. A nossa próxima questão é uma questão da UFMA de 2017 e diz assim: as vulvovaginites constituem queixas frequentes no ambulatório do médico generalista e ginecologista. Acerca dessa doença, analise as afirmativas abaixo. Então, tem 4 afirmativas abaixo e a gente vai procurar quais estão corretas, tá? Alternativa 1. O diagnóstico realizado apenas pela avaliação clínica tem especificidade de quase 100%. Logo, geralmente dispensa testes adicionais como exame a fresco, pH e KOH. Errado. A clínica, ela é muito importante. Então, ouvir a queixa da paciente e entender quais os sintomas dela são muito importantes. Junto com isso, o exame físico faz a gente pensar em diagnósticos diferenciais, mas não chega a ter uma especificidade de quase 100%, vai variar ali de uns 70% a 80%. Aí a gente lança mão de exames complementares, mas exames complementares que podem ser simples e realizados ali na hora, quando a gente está falando de uma alteração de corrimento vaginal, por exemplo. A gente consegue usar fitinha de pH para avaliar o pH daquela secreção vaginal, para conseguir direcionar o pensamento, o diagnóstico diferencial. A gente consegue fazer os testes das amílias, né, que é o teste de WIF com o KOH, para ver se é positivo ou negativo, assim como a gente consegue fazer um exame a fresco. Precisa de um pouco mais de tecnologia do que um pH, um KOH, mas é bem possível de ser feito em consultório. O exame a fresco consiste em pegar um pouco de secreção ali do canal vaginal, a gente passa na lâmina, pinga uma gotinha ali de soro e olha diretamente no microscópio. Existe também a possibilidade da gente pingar uma gota de KOH nessa mesma lâmina, que ela traz maior clareza para a gente conseguir enxergar e visualizar melhores alguns agentes e partes, como as células epiteliais ali no exame a fresco.
tá? Mas essa alternativa está errada então, pois não existe essa especificidade de quase 100%, tá? Alternativa 2. É indicado rotineiramente o rastreio de vaginose bacteriana na gestação, devido a essa se relacionar com parto prematuro. De novo, outra questão de outra banca batendo na mesma tecla. Então, não existe recomendação ou protocolo para o diagnóstico ou para o teste de rotina da gente fazer pesquisa de vaginose bacteriana na gestação, tá? Sim, é verdade que pode aumentar a chance de trabalho de parto prematuro e, quando presente, a gente precisa tratá-lo, mas eu não vou rastrear de rotina. Por isso, a alternativa 2 é errada também. Alternativa 3. Nos casos de candidíase e vaginose, não há necessidade de tratamento do parceiro. Entretanto, se for diagnosticado tricomoníase, considera-se uma infecção sexualmente transmissível, o tratamento do parceiro é indicado. Verdadeiro, a gente comentou isso na questão acima, tá? Que candidíase e vaginose, a gente não precisa tratar o parceiro. Mas tricomoníase, por ser uma IST, existe a recomendação, sim, da gente tratar toda a parceria sexual daquela paciente, tá? Então, alternativa 3 é verdadeira. E a alternativa 4, o tratamento da candidíase de repetição envolve o uso de antifúngicos orais por longo período, como, por exemplo, o uso de fluconazol semanal por até 6 meses. Sim, então essa alternativa fala um pouco da candidíase de repetição. A gente vai considerar que uma paciente tem uma candidíase de repetição quando ela tem 4 ou mais episódios de candidíase num ano ou 3 ou mais episódios num período de 6 anos, de período de 6 meses, desculpa, tá? Então, esses são os critérios clínicos para a gente dizer que a paciente tem uma cândida de repetição. E quando isso acontece, a gente precisa sempre afastar que não seja uma cândida não ómicas, que é difícil de ser, né? Ou uma cândida com uma resistência ao azólicos. E o tratamento de primeira linha vai ser a gente fazer um fluconazol via oral. A gente faz uma dose de ataque e uma dose de manutenção. A dose de ataque consiste de a gente fazer um comprimido via oral em 3 doses, com intervalo de 72 horas, e após a gente mantém o fluconazol comprimido por semana por ali até 6 meses, tá? Então, tá correto o que a alternativa diz pra gente. Sendo assim, as alternativas 3 e 4 estão corretas, e a letra que responde essa questão é a letra D. Próxima questão, uma questão da FMC de 2017, e diz assim: vulvovaginites e vaginoses são as causas mais comuns de corrimento vaginal patológico, responsáveis por inúmeras consultas ao ginecologista. São afecções do epitélio estratificado da vulva e ou vagina, diferenciando-se das cervicites que acometem a mucosa glandular, onde as causas mais comuns são infecções por clamídia e gonorreia. O agente etiológico mais frequente nas vulvovaginites e vaginose são os fungos, as bactérias anaeróbicas em números significativamente aumentados, o tricomonas, que é um protozoário, e até mesmo um aumento exacerbado da flora normal de lactobacilos. Vamos analisar uma mulher que comparece ao ambulatório de ginecologia com queixa de corrimento genital. Sobre a avaliação clínico-laboratorial, assinale a alternativa correta. Então, a questão deu uma pincelada ali sobre o que é uma vulvovaginite, deu uma relembrada na parte ali da histologia do canal vaginal, que é um epitélio estratificado, que é diferente do epitélio ali do colo, que a gente já vai ter um epitélio glandular, né, depois da JEC, e que a gente pode ter diferentes vulvovaginites e pode ter, inclusive, cervicites. Ele vai buscar a alternativa correta em relação a corrimentos vaginais, tá? Então, vamos analisar um por um. Letra A. O exame a fresco confirma o diagnóstico de tricomoníase e candidíase, mas não de infecção por clamídia. Verdadeiro. Então, se a gente for fazer um exame a fresco de uma paciente com queixas, né, ali, vaginais, alteração do corrimento, e a gente estiver suspeitando desses agentes, como o caso da tricomoníase e da candidíase, a gente pode ter a confirmação desse diagnóstico. Não é em todo caso de candidíase, por exemplo, que a gente vai conseguir ver uma IFA, uma pseudo-IFA, mas na grande maioria, vendo confirma o diagnóstico. Assim como da tricomoníase, é mais difícil ainda a gente conseguir ver o protozoário flagelado vendo ali na lâmina, mas se eu visualizá-lo, isso confirma o diagnóstico. Não visualizar o protozoário flagelado na lâmina não exclui o diagnóstico de tricomoníase. Então, a gente precisa sempre se atentar à clínica da paciente, porque é algo mais difícil de ver ali na lâmina, né? Mas, se a gente procurar, por exemplo, suspeitar de uma infecção por clamídia, uma cervicite, por exemplo,
a gente não vai conseguir ver a clamídia na lâmina. Para a gente fazer o diagnóstico e identificação do agente, a gente precisa fazer um PCR de clamídia do material endocervical. Então, é pegado no swab, que é um swab mais específico, mais fininho, que a gente vai lá dentro do orifício cervical e a gente rotaciona ele e manda no meio próprio para análise de PCR de clamídia, tá? Então, tricomonas, candidíase e vaginose, a gente consegue ter um diagnóstico pelo exame a fresco, já a clamídia não, a gente precisa de um PCR ali do material endocervical, tá? Sendo assim, essa alternativa A é correta e já responde a questão. Mas vamos dar uma olhada nas outras. Letra B. Na dúvida entre vaginose e tricomoníase, o pH vaginal deve ser utilizado para o diagnóstico diferencial. Errado, porque ambas vão ter um pH muito parecido. Então, se eu estou indo entre vaginose e tricomoníase, não é o pH que vai me ajudar, pois em ambas eu vou ter um pH ali maior do que 4,5, tá? Então, a gente vai usar outras características do corrimento, da clínica, da paciente, do exame físico, para tentar diferenciar essas duas patologias e não o pH. Então, letra B, errado mesmo. A presença de hifas ao exame a fresco pode ser bem mais observada com a adição de ácido acético 5% na lâmina. Errado, a gente consegue observar melhor se a gente colocar uma gota de KOH, por exemplo, e não o ácido acético. Então, a gente comentou em alguma questão ali anterior sobre como é que a gente faz o exame a fresco, né? Que a gente pode utilizar somente o material ali vaginal na lâmina junto com uma gota de soro, assim como a gente pode adicionar uma gota de KOH, que permite a visualização de algumas estruturas de uma forma melhor, tá? Como no caso ali da visualização de IFA. Então, a letra C realmente errada, porque não é com adição de ácido acético 5%. Letra D. Uma paciente com corrimento cujo parceiro tinha secreção uretral deve ser tratada imediatamente com antirretroviral? Então, vamos analisar com calma. Se a gente tem uma paciente que tem uma secreção vaginal e conta que o parceiro está com uma secreção uretral, opa, a gente pensa, o parceiro tem uma uretrite. E os principais causadores ali da uretrite, a gente pensa em clamídia, tá? Assim como o gonococo. Então, a gente precisa pensar nessa paciente como um quadro para calamídia e para gonococo e tratar esses dois agentes. E a gente não usa antirretroviral, né? Para a gente tratar ali a clamídia, a gente pensaria em primeira opção como uma doxaciclina, ou assim como a gente pode usar uma astromicina, e no caso do gonococo, por exemplo, uma ceftriaxona. Tá? Então, é bem importante, quando a gente tem pacientes que têm parceria sexual recorrente, fixa, avaliar se a parceria sexual tem algum sintoma, que isso também pode ajudar a direcionar o raciocínio. A letra D, então, realmente errada, pois não é o antirretroviral. E letra E, a visualização de um colo friável e sangrante com muco pus leva a suspeita clínica de uma infecção por candidíase. É errado. Essas características que essa alternativa traz, um colo friado, sangrante, uma secreção mucopurulenta, faz a gente pensar muito mais num quadro de uma cervicite do que uma candidíase. A candidíase, né, mais característica daquela secreção esbranquiçada, grumosa, né, a queixa ali do prurido, não necessariamente precisa estar obrigatoriamente presente na clínica da paciente, mas muitas vezes está, e é bem diferente daquele colo em que a gente pensaria mais em uma cervicite. Então, letra E, realmente errado. Vamos para a próxima questão. Próxima questão também é uma questão da FMC de 2018 e diz assim: mulher apresenta corrimento fluido com odor associado à ardência urinária. Ao exame, observa-se vagina e colo hiperemiado com conteúdo vaginal aumentado e bolhoso. A suspeita clínica é. Então, primeiro, lembrando que quando a gente está fazendo uma questão, a gente precisa entender o que a questão quer da gente, o que a questão quer levar a gente a pensar com as dicas que ela vai dando no enunciado. Então, tá colando, tem um corrimento fluido que tem odor. Então, opa, aí já pensa, pode ser uma vaginose bacteriana, pode ser um tricomonas, né? Candidíase, não pensaríamos tanto nesse momento. Ele conta que a vagina e o colo está hiperemiado. Opa, a gente discutiu anteriormente que o tricomonas faz uma hiperemia de vagina, faz aquele colo com copite, que inclusive pode fazer o colo em aspecto tigroide quando a gente faz o teste de Lugol. E a dizer que o conteúdo vaginal é bolhoso faz a gente pensar mais ainda em tricomonas. Então, corrimento fluido com odor, hiperemia de vagina e colo com o corrimento um pouco mais até bolhoso, a gente precisa pensar em tricomonia, tá?
Então, letra A, candidíase, não falou de corrimento esbranquiçado, não falou de corrimento grumoso, não falou de prurito. Então, a princípio, a gente eliminaria. Letra B, tricomoníase. Perfeito, a gente acabou de comentar isso, é o que o enunciado faz a gente pensar. Sendo assim, a letra correta dessa questão é a letra B. Vamos dar uma olhada nas outras para ver como é que vocês conseguem também pensar nessa questão. Às vezes ficou em dúvida, como é que daria para excluir, né? Letra C, gonocócica. Uma infecção gonocócica normalmente vai ser uma secreção mais esverdeada, mais purulenta, né? Mais característica de uma cervicite. Não é o que o enunciado escreve pra gente. Letra D, infecção por clamídia. Normalmente são oligoassintomáticas, então cervicites na mulher tendem a ter poucos sintomas. A clamídia pode fazer uma disúria, né? Então, que a gente poderia pensar, o enunciado falou que a paciente tinha uma disúria, mas não faria esse corrimento fluido e bolhoso. E a vaginose bacteriana entra como diagnóstico diferencial, sim, em que, por exemplo, um teste de coH ajudaria a gente a diferenciar, né? O que a gente vê muito na prática clínica é essa confusão. Será que é uma vaginose? Será que é uma tricomoníase, né? Dos enunciados, até a gente consegue ter essa diferenciação mais fácil, porque o enunciado vai direcionando mais a gente, né? Mas na clínica mesmo, às vezes é um pouco mais difícil, e aí a gente precisa lançar mão desses outros testes, como os testes das aminas, por exemplo, tá? Então, ficando assim com a letra correta dessa questão, a letra B. E vamos para a última questão desse bloco, tá? Também uma questão da FMC de 2018. E diz assim: paciente com 22 anos com queixa de ardor e prurito vaginal sem odor. Corrimento branco espesso deve ser tratada com. Então, de novo aqui, a questão te traz um quadro clínico com as características da secreção vaginal da paciente para tentar direcionar o pensamento do candidato para o diagnóstico. E nesse caso, ele pede especificamente mais o tratamento. Então, se a gente está na frente de uma paciente jovem que tem um corrimento branco espessado, que tem ardor e prurido vaginal, o primeiro diagnóstico diferencial que precisa vir em mente é a candidíase, tá? Então, lembre-se, o que o enunciado está querendo de mim? Então, pensou em candidíase. Para a gente tratar uma candidíase, né, não está dizendo que a paciente é gestante, então a gente pode ter tanto a opção de tratamento via oral quanto o tratamento tópico. Falando de um tratamento via oral, a gente lembra dos azólicos, como fluconazol e itraconazol, que a gente pode usar. Tratamentos tópicos, como miconazol, nistatina, também entram como opções de tratamento, tá? Letra A, itraconazol. Verdadeiro, o itraconazol é uma droga que a gente pode usar de escolha para o tratamento da candidíase, tá? Então, a gente já achou a resposta na letra A, que acaba respondendo a questão. Mas vamos ver as outras. Letra B, azitromicina. A azitromicina a gente usa mais para o tratamento de clamídia, então a azitro precisa lembrar de clamídia. Cipro a gente pensaria mais ali num quadro de uma ITU. A gente sabe que hoje em dia a gente tem um nível de resistência muito grande à ciprofloxacina, tanto que a gente evita em usar para tratamento de ITU baixa, mas para uma ITU alta, tá? Mas também não responde a questão. Metronidazol seria mais se a gente estivesse pensando em vaginose bacteriana ou tricomoníase. E ceftriaxona, mais quando a gente pensaria no tratamento do gonococo. Sendo assim, realmente a que responde a questão é a letra A. E assim finalizamos mais um bloco de questões, tá? Essas questões, às vezes, são consideradas questões mais fáceis para o candidato, que a gente consegue fazer repetindo, vai gravando alguns detalhezinhos mais específicos de cada vulvovaginite, mas o mais importante é essa leitura, essa lembrança constante e lembrar na importância desses diagnósticos diferenciais na prática clínica. É isso, pessoal, e até a próxima!